Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou jornalista, consultora de oratória para mulheres e sou também pesquisadora na área de gênero e representação política. Eu pesquiso mulher e política, mulher em cargos de poder, que muitas vezes sofrem dificuldades aí por conta da estrutura da nossa sociedade patriarcal e por outras questões que direcionam geralmente a mulher para o espaço privado, do lar, do cuidado, de dentro de casa, e o homem para os espaços da tomada de poder, para os espaços públicos. Mas isso tem mudado muito ao longo dos anos. Tem sim, tem tido uma diferença do ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Por isso eu vou falar um pouco hoje sobre gestão feminina, seus desafios, suas dificuldades e algumas coisas que acontecem aí que vale a pena a gente refletir. Espero que vocês gostem, por favor. Quem gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve no meu canal no YouTube, @Lê Monteiro de Castro. Mentira, esse é o Instagram, @Lê Monteiro de Castro. YouTube é /Lê Monteiro de Castro. Segue aí nas redes que a gente continua em conexão e conversando bastante. Dentro desses temas é interessante debater, eu tenho percebi na minha pesquisa de mestrado e tenho percebido também na minha consultoria de oratória com as minhas alunas, eu tenho percebido muito na hora da interrupção, porque a gente faz um exercício voltado para isso, para você saber lidar com a interrupção e como gerenciar o seu tempo e a sua fala diante de uma interrupção. Que ela tem acontecido, apesar da gente ter o nome main interrupting, que tem sido muito falado recentemente, que vem daí de uma estrutura machista do homem interromper a mulher durante a fala dela, muitas vezes ela sendo a especialista e não ele, a gente tem visto muitas mulheres gestoras em cargos hierárquicos maiores do que outras, interrompendo a todo tempo outras mulheres em suas falas. E isso acontece muito. Eu faço o exercício da interrupção, claro que assim, voltado por essa estatística, por essa ideia, por esse problema relacionado ao main interrupting, mas, claro, ela pode ser interrompida por qualquer pessoa, uma aluna minha, e ela vai saber como lidar. Isso é importante para ela. Mas quando eu pergunto como é no ambiente de trabalho, a maioria delas fala de mulheres gestoras em cargos altos ou mais altos que os delas, que interrompem a todo tempo, que não deixam falar, que diminuem a apresentação, e essa é uma questão de extrema relevância para a gente conversar. Eu já fiz aí anteriormente um vídeo no YouTube que eu falo sobre aquele documentário da Anitta, Made in Honório, e falo da Anitta empresária, como funciona. Até porque, assim, eu tenho família de músicos, mas eu sou péssima na música. Fala um pouco mais dessa história da Anitta empresária, da forma como ela gerencia tudo, do perfeccionismo, da boa qualidade, mas também da pressão, da forma como ela lida com os funcionários, da maneira como ela fala com as pessoas. E você pode, vou deixar o link aqui na descrição. Se você estiver vendo pelo YouTube, é mais fácil, você pode assistir aqui. Caso contrário, você vai ali na minha bio e você vê o canal do YouTube e procura lá, tá? Um dos primeiros vídeos. E aí, lá eu refleti e comentei muito sobre a minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei a representação política das mulheres no sindicalismo brasileiro, olhando o sindicato da Fiocruz, que era um sindicato que eu trabalhava. E eu pude perceber que ao longo dos anos, muitas mulheres reproduziam um padrão de gestão chamado sexista, que é esse padrão autoritário, de não escutar, de alta produtividade. E hoje, escutando a Isa Moreira, que é uma mulher que fala muito sobre marketing digital, mas voltado para o empoderamento feminino, voltado para você se compreender como mulher, dentro de um processo de crescer, de empreender, de se empoderar, valorizar os seus ciclos e pensar você de uma forma cíclica e não de uma forma altamente produtiva que a sociedade exige e tende a nos exigir também. Tanto que a gente fala de dupla, tripla jornada,
que é a mulher que rala no meio corporativo, trabalha pra caramba, às vezes no home office mais tempo do que o tempo normal, comum do presencial, trabalha 24 horas por dia e ainda chega em casa e toda a tarefa doméstica ou a organização dessa tarefa acaba ficando para ela também. Isso é outra questão também da gente comentar. Porém, quando a gente olha para essas mulheres gestoras, que é o nosso assunto principal, é muito importante a gente olhar e observar que realmente as mulheres estão reproduzindo muito esse comportamento masculino. Isso é grave, né? Isso é um problema, é uma questão da gente refletir mesmo. A Isa comentou muito isso, a Isa que eu disse agora, do marketing digital voltado para mulheres, da criação de produtos para mulheres. Ela comentou muito que a gente aprende a competir. Hoje a palavra sororidade tem sido muito falada, mas a gente sempre aprendeu muito mais a competir entre nós, a não confiar na outra mulher. Escuta aí uma avó, uma tia, alguém da sua família, uma mulher mais velha, comentando aí de uma traição e o que ela pensava antigamente. Que é aquela mulher terrível que tá dando em cima do marido. E nunca que pensa que a pessoa que você tem compromisso é o marido. Não que a outra pessoa não esteja errada de estar conivente com aquele problema, com aquela situação. Mas ela culpa diretamente a mulher antes de culpar o próprio marido, que é a pessoa que tem um compromisso de verdade ali. Então, são vários fatores. A gente olha a outra mulher de uma forma negativa, a gente desconfia, a gente tende a querer competir e muitas vezes essas gestoras tendem a pensar que elas só serão ouvidas, só serão levadas a sério se elas forem grosseiras, se elas falarem alto, se elas forem autoritárias, se elas forem pouco compreensivas. E aí uma das minhas alunas comentando aí, disse que acontece assim no trabalho dela de ouvir falar que quem chega em cargos maiores de poder são os homens, porque as mulheres são muito emocionais. E ela começamos a rir, falando que, nossa, se nós somos emocionais, que maravilha, né? Porque uma das primeiras coisas para você ter sucesso no seu trabalho, no seu negócio, é você ter paixão por aquilo. E eu acho que isso é algo maravilhoso. Você vê o poder transformador do seu trabalho. Eu vejo todos os dias que eu estou voltada para isso, na minha consultoria, as minhas alunas melhorando, ampliando o escopo delas de conhecimento, na parte técnica, na parte do empoderamento feminino. E tudo isso de uma forma tão bonita e transformadora de verdade, assim, que muda a autoconfiança e a vida daquela mulher no ambiente de trabalho e no ambiente, às vezes, da vida prática dela. Então, assim, vai muito além do trabalho de produzir, ganhar dinheiro e dar ordem para os outros. Vai um trabalho de transformar realidades. E eu acho que quase todos os trabalhos podem alcançar esse tipo de nuance. Então, se nós somos emocionais, que bom. Por isso que eu gosto de comentar, gosto de falar que a gente pode ter uma gestão matriarcal e não patriarcal. Uma gestão voltada para a compreensão das pessoas, uma gestão voltada para compreender o outro no sentido de ser o que a gente diz, um líder, um chefe, no sentido de extrair o melhor de cada um. E aí a gente entra também, quando olha para o outro lado, em problemas maiores dentro do mercado de trabalho, que afeta até o psicológico das pessoas, dos empregados e dos empregadores, às vezes. Que são problemas aí de abuso, de assédio moral, sexual, e as gestoras mulheres, nessa parte, principalmente do assédio moral, elas agem também reproduzindo aquele padrão anteriormente masculino, que ela viu um homem fazer e ela viu ele dar ordens nela daquela forma, ela viu ele ser grosseiro daquela forma e ela o admirou como líder. E dali ela viu ele crescendo, depois quando ela cresceu também, ela achou que ela só teria valor se ela falasse daquela forma. Realmente é algo pra gente questionar, repensar e até olhar pra dentro das pessoas que você trabalhou, como que foi, como que foram com homens e mulheres, ver essa diferença de comportamento. Se você está aí em algum cargo que você tem algum poder
em relação a uma outra pessoa, algum contato direto, repensa como você tem agido em relação a isso. Se você tem feito algo matriarcal ou patriarcal, você está gritando com essa pessoa? Você está sendo autoritária nas suas escolhas? Você está tentando se impor pela força ou pelo diálogo? Ou tentando mostrar o valor do que você veio a trazer, das suas sugestões? Por isso é interessante a gente avaliar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é realmente uma reflexão, um convite à reflexão. Eu percebi isso muito na minha defesa, no meu mestrado, quando eu analisei entrevistas com várias mulheres e alguns dados também, percebi isso muito, que elas reproduziam um padrão masculino, porque os homens as diminuíam de forma pesada e elas achavam que só iam conseguir reverter esse quadro se batessem de frente com esses homens que as diminuíam e se também diminuíssem as outras pessoas ao redor. Por isso é muito importante que a gente reflita. Um beijo, tchau, tchau.